Queria já chamar aqui o senador Alessandro Vieira, que também discute segurança pública no Senado brasileiro e que também tem experiência nessa área, por ser também da área jurídica, por ter sido também delegado. Olá, muito obrigada por estar aqui. Olá, boa tarde. Bom Boa estar com você. tarde. Bom, em Boa primeiro tarde. lugar, queria uma análise sua. O que aconteceu, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Como é que o senhor analisa a operação realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro? Nós temos sérios problemas na segurança pública do Rio de Janeiro há muitos anos, né? Isso é consequência de um acúmulo de erros, corrupção, incompetência, ausência do poder público, um somatório infinito que gerou esse estado de coisas que é de guerra urbana, um cenário de guerra urbana. Acho que a gente tem que compreender o fenômeno do crime organizado além do Rio de Janeiro, né? Ou até porque praticamente na mesma semana em que você tem essa ação no Rio de Janeiro, você tem em São Paulo uma operação que evita planos para executar autoridades que combatem crime organizado. Norte do país, nordeste do país, problemas acontecendo o tempo inteiro em vários estados. Então, é um cenário disseminado. No Rio, em particular, como você tem uma concentração geográfica de facções criminosas em locais que são de difícil acesso, você torna esse desafio ainda maior. Então, essa operação, acho que a gente não tem uma resposta que é fundamental, e o governador poderia ter respondido, ou seus técnicos deveriam ter respondido, a resposta principal, a maior pergunta: qual é o objetivo dessa operação? O que se tentava fazer com essa ação que envolveu mais de 2.000 policiais e que deixou 132 mortos, dentre eles 4 policiais? Qual é o objetivo? Porque uma operação dessa natureza, com esse resultado, salvo algum objetivo muito específico que não me parece existir, ela é um fracasso completo. O seu objetivo era cumprimento de mandado de prisão, não, o custo-benefício não vale. Se era ocupação do território, ela não aconteceu. Então, me parece um fracasso completo. Tá aí a frase. Olha, Vai. Só faz a pergunta, José, que a gente está voltando daqui a pouco, mas pode fazer a pergunta rapidamente. eu queria perguntar ao senador, parece claro o fracasso e a ausência de objetivo até no número de mortos, né? Mais de 120 mortos. E o que eu queria lhe perguntar é o que fazer de diferente no Brasil, senador, diante desses flagelos todos que não se restringem, como o senhor realçou, ao Rio de Janeiro? Veja, Josias, a atividade policial, especialmente no momento da retomada do território, ela vai exigir confronto. Então, a gente não tem uma solução mágica que permita combater o crime, retomar território de facções armadas, violentas, sem o uso da violência estatal. Então, vai ter confronto, infelizmente vai ter morte, e isso está dentro de uma dinâmica tecnicamente razoável. Mas tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento. E o que falta no Brasil há muito tempo é um plano de segurança. O Brasil, como nação, não tem um projeto de segurança pública, não tem um plano para executar. O governo, os governos em geral, mas o governo do Rio em particular, não tem nenhum projeto para segurança pública, não tem a menor ideia do que vai fazer. Se eu não estiver enganado, nós estamos no quarto ou quinto secretário responsável pela Polícia Civil, que é a polícia investigativa, que é a polícia que vai identificar quem são os alvos, como vai fazer esse trabalho. Então, acho que a gente vai ter que dar uma série de passos atrás para poder olhar esse cenário com clareza. A gente finalmente, vamos ter a instalação da CPI do crime organizado na próxima terça-feira. Eu conversei com lideranças do governo, lideranças da oposição, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e todos garantiram que na terça-feira a gente coloca isso de pé, porque é fundamental analisar tecnicamente o cenário. O cenário é dramático mesmo no Brasil como um todo. O Rio de Janeiro, em particular, tem peculiaridades, o volume de armas de alto calibre à disposição dos criminosos, a configuração geográfica do Rio de Janeiro e um histórico de omissões. Então, tem um conjunto de coisas ali que dificulta mais, mas o Brasil está passando por uma crise nacional na segurança pública. E são várias searas, porque o crime organizado não se resume a isso daí que você vê no Rio de Janeiro, um confronto territorial entre facções, milícias e governo.
Então, Senador, integrando todo mundo, a gente chega perto. Oi. o senador, não, interessante, eu até queria entrar um pouco mais nessa história da CPI, né, que pelo que eu até estava vendo no seu post, e o que você está falando agora, o objetivo é um pouco até trazer um diagnóstico do que a gente está vivendo no país, da atuação do crime organizado, aonde chega esse crime organizado, como ele atua. A gente acabou de ouvir o capitão Rodrigo Pimentel aqui, ele foi muito duro com o governo federal ao dizer que eles têm um total desconhecimento. Eu queria te ouvir a respeito disso. O senhor acabou de dizer, inclusive, aí que nós não temos um plano de segurança pública para o Brasil. Isso é muito grave, né? Não temos. Há um desconhecimento, o senhor também vê essa situação? Quer dizer, há um desconhecimento do governo federal sobre o crime organizado no Brasil? Sim, você tem segmentos do governo federal que não têm a menor noção do que estão enfrentando. Né? O ministro Lewandowski, ele tem características específicas. Ele é um jurista, é um homem de uma larga experiência no judiciário brasileiro, foi ministro, foi presidente da Suprema Corte, tem suas qualidades. Mas ele não tem a menor ideia do que deve ser feito no tocante à segurança pública. Perto dele, nós temos outros profissionais que têm um perfil muito parecido, do ponto de vista do enfoque judicial, vamos chamar assim, dos problemas. E o problema da segurança pública, ele é multidimensional. Então, a gente vê a Polícia Federal fazendo um trabalho consistente, a Polícia Federal vem avançando no combate a organizações criminosas, no viés que é da competência da Polícia Federal, mas esse trabalho vai exigir a participação de todos os entes, municípios, estados, União. As Forças Armadas têm um papel muito importante nisso, o Ministério da Defesa, mas não na atuação urbana. Não faz sentido eu ter tropa do Exército patrulhando rua no Rio de Janeiro. Não é essa a função das Forças Armadas. Isso pode acontecer episodicamente, mas não faz parte da atuação, não resolve o problema, já foi testado no passado e como não fez parte de um processo que envolveu todos os entes de uma forma técnica, não deixou resultado, não deixou legado. Então, acho que a gente tem, sim, na CPI, uma oportunidade de fazer um trabalho técnico, de diagnóstico e de mostrar que nós temos, dentro e fora do Brasil, exemplos de atuação que funciona. Não, ele não está condenado a viver esse desastre, não. Tem um salão ali no Palácio do Planalto que parece o Cabo Canaveral, né? Lançam planos como quem lança foguete no espaço, né? Ainda outro dia era ministro da Justiça, o hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. O governo lançou um tal plano, um Enfoque, Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Tinha lá algo como 5 eixos, tudo muito genérico. Ninguém fala mais disso, né? Antes, o Alexandre Moraes foi ministro da Justiça do Temer, também lançou um plano nacional de segurança pública, ninguém lembra do que tratava. E agora o ministro Lewandowski, mencionado pelo senhor, tem uma PEC da segurança pública, que já está no Congresso, tem uma lei antimáfia, que acho que ainda está na AGU, a caminho da Casa Civil, vai chegar também ao Congresso. Essas iniciativas, essa PEC da segurança pública e essa lei antimáfia que foi esboçada aí no noticiário, isso se parece com iniciativas viáveis e consequentes ou não? Ainda estamos longe disso? Não, estamos muito longe, né? Você tem, no tocante ao suposto projeto antimáfia, você já tem em tramitação e alguns deles aprovados em uma das casas, diversas iniciativas parecidas e que se complementam. Né? O que se imagina que o governo deva minimamente fazer de forma responsável é olhar o que está em andamento no Congresso para participar desse processo de uma forma inteligente. Mas se a gente for transformar tudo numa disputa politiqueira, eleitoreira, eu vou ter um governador de um lado falando bobagem e o governo federal do outro falando bobagem, cada um para sua bolha e tentando transferir culpas. O estado de coisas na segurança pública no Brasil é responsabilidade de todos nós. Todos. Sociedade, governos, polícias, todos. Todo mundo errou, todo mundo vem errando e tem que parar com seriedade, com sobriedade. A gente está tentando fazer isso através da CPI para que a gente possa ter um espaço de debate sérios. Olha, esse é um problema real. Então, eu tenho que ter um plano. Onde é que eu quero chegar no final do dia? No final do dia, eu quero ter minha cidade, meu estado seguro. Eu vou pegar o exemplo aqui do meu estado, Sergipe, é o menor da federação. A gente foi terceiro mais violento do Brasil, hoje é o mais seguro do Nordeste, se não me engano, oitavo ou nono mais seguro do Brasil, e vem reduzindo. A gente tinha 60 homicídios
por 100 mil habitantes, a gente está em 15 homicídios por 100 mil habitantes. Tem receita de bolo? Cada um vai ter que fazer uma adaptação, cada localidade vai exigir mais ou menos. Mas algumas coisas são óbvias. Tem investimento em inteligência policial, em planejamento, integração total das forças policiais, isso é fundamental. Uma liderança que tenha um sentido, qual é o objetivo disso, a integração com o Judiciário e o Ministério Público e contratação e investimento de pessoal. O Sergipe chegou a esse estado de coisas porque o governo atual é o que mais investe per capita no Nordeste em segurança. Então, assim, o problema é seríssimo, ele está disseminado pelo Brasil, ele tem essa face muito visível da violência urbana do Rio de Janeiro, que a gente está vendo algumas coisas acontecendo Bahia, Ceará, mas está disseminado no Brasil inteiro e tem outros lados desse crime organizado, desse mesmo crime, que está lá de terno e gravata na Faria Lima, então, ou em Brasília. Então, a gente vai ter que ter seriedade, discernimento. A gente demorou muito para colocar a CPI de pé, porque a gente teve dificuldade, inclusive, de indicação de membros, porque vários colegas sérios têm medo de participar desse tipo de coisa, mas a gente tem que enfrentar. Então, acho que é um momento decisivo para que a gente possa, neste ciclo ainda legislativo, dar alguma resposta. Se não, vamos de novo esperar uma eleição, onde muito provavelmente o tema vai ser tratado de forma superficial, quase infantilizada, e as soluções não chegam. E elas existem, eu repito, as soluções existem desde que você tenha preparo e coragem para botar de pé. Senador, primeiro, obrigado pela entrevista, chamando a atenção que o senhor sempre pegando os temas difíceis, né? CPI com temas difíceis passando pelas suas mãos. Mas eu queria saber o espaço da CPI para a contribuição da sociedade civil, né, que tem contribuições extremamente importantes. Isso é sempre um dilema também, sobretudo para alguns governos, sobretudo governos de direita, que têm uma certa resistência com a sociedade civil, com movimentos sociais, com organizações, mesmo organizações internacionalmente reconhecidas, né, que trazem contribuições importantes sobre o debate da segurança pública e tem uma resistência sempre com um estigma de que defende bandidos, ou é muito leniente, mas tem contribuições extremamente importantes. O próprio Rio de Janeiro, né, se a gente puder pensar o processo de construção da DPF, quando a DPF foi minimamente seguida, os dados mostram que ela indicou uma queda na letalidade policial, inclusive da morte de policiais muito, muito significativa no Rio de Janeiro. O Rodrigo Pimentel, na sua entrevista, né, falou de especialistas, comentaristas, jornalistas e tudo mais, tem um certo estigma, mas especialistas também contemplam gente muito séria, né, e gente, inclusive, que veio a partir do território e está pensando isso há muito tempo. Então, há muita resistência de contribuições que vêm da sociedade civil e eu queria saber o quanto que na CPI está disposta em contemplar, em ouvir alternativas, propostas, sugestões que vêm da sociedade civil. Olha, Ronilson, assim, CPI tem uma frase feita em Brasília que infelizmente é verdadeira. A gente sabe como começa, não sabe como termina, né? O nosso objetivo é entregar um trabalho técnico. Um trabalho técnico passa por ouvir todo mundo. Acho que sim, tem espaço e precisa ter espaço para ouvir a sociedade, quem está envolvido, especialmente nos territórios mais atingidos. É muito importante você ter essa escuta para que a política pública possa ter um objetivo real. Se o meu objetivo real é dar segurança para essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. Eu não vou conseguir fazer segurança para elas sem passar por uma coisa básica de ouvi-las. Agora, também não tenho como confiar em soluções judiciais. Uma ação decidida em Brasília não vai melhorar a segurança de ninguém. Ela, no máximo, vai postergar algumas coisas e tirar da vitrine a violência. Porque quando acontece a ação policial, a violência vai para a vitrine. Ela vai para a matéria de TV, ela vai aqui para o UOL e você tem visibilidade. Quando você não tem a ação policial, o crime está atuando do mesmo jeito. As pessoas continuam sendo violentadas, a droga está sendo distribuída e vendida, as casas, as moradias estão sendo tomadas e as pessoas não têm liberdade. As execuções acontecem, os micro-ondas acontecem, então não posso achar que se não tiver ação da polícia está tudo bem. Uhum. Eu preciso instrumentalizar a polícia para que as ações sejam efetivas. E como eu disse no começo da nossa conversa, vai ter momento de confronto.
A gente está falando de bandido armado. O bandido não vai entregar a arma, o bandido não vai libertar o território, ele não vai abrir mão do seu negócio. Ele vai confrontar. Mas se isso é feito dentro de um contexto técnico, preparado, com objetivos, a letalidade cai muito e o efeito é duradouro. A gente teve alguns episódios no próprio estudo ali do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um grande laboratório de teorias e de tentativas de segurança pública fracassadas. Mas a maior parte delas, em algum momento, deu certo. Durante algum tempo, deu certo. E aí você tem que entender e estudar, e os pesquisadores são importantes, a comunidade é importante, os profissionais de segurança pública são importantes para serem ouvidos e dizer, mas aqui, por que deu errado em algum momento? Então, o PP. Por que começou, parecia que ia dar certo e não deu certo? Lá mais atrás, governo Garotinho, delegacia legal, foi toda uma renovação dentro da estrutura da polícia investigativa. Por que parou e deu errado? Então, assim, e os estados onde funciona, eu repito, tem estados onde a coisa funciona, ou pelo menos está muito melhor. Vamos olhar para esse pessoal e acho que aí sim a gente pode trazer uma coisa boa para o Brasil como um todo.